Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nono ano. Ah, que coisa que a gente está vivendo, né? Que situação calamitosa, né? Ah, a gente não teve nenhuma oportunidade de se encontrar ainda, né? Para conversar ou de conversar sobre isso. Nem podemos nos encontrar, mas a ideia é o seguinte. Vamos dar continuidade à nossa matéria de história, história do Brasil, ok? E eu falei sobre República Oligárquica e eu agora vou falar sobre o segundo capítulo da parte de Brasil, que vai ser os direitos civis durante a República Oligárquica, que é muito importante a gente discutir isso. Nesse momento, então, galera, é muito importante a gente discutir os direitos civis, ok? Pessoal, o que é um direito civil? O direito civil, nono ano, é a liberdade. É a liberdade de dizer, é a liberdade de ir e vir, é a liberdade, ok? É o direito mais importante que nós temos. Sem ele, nós não podemos nos manifestar, não podemos votar, não podemos exigir, não podemos ser, né? O direito mais importante da Grécia Antiga, da República Romana, pós-iluminismo, e aí vem a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né, Revolução Gloriosa, e vem trazendo as ideias de liberdade ao indivíduo, tá? Então, nós vamos discutir justamente isso, as liberdades civis, as liberdades das pessoas que não tinham liberdade na República Oligárquica. Por quê? Nós temos uma sociedade oligárquica, a palavra oligarca quer dizer pequeno grupo no poder, poucos no poder, um grupo especial no poder que pratica e faz política para ela mesma. Né? Então a gente tem um problema, e esse problema se chama política elitista, né? Que até hoje existe nosso império, nosso Brasil. Bom, os problemas desse período, pessoal, serão enfrentados agora, inclusive, né? O Brasil até hoje tem uma desigualdade social gigantesca, poucos direitos civis para todos, né? Eu já falei sobre casos aqui para vocês, né? De que ricos no nosso Brasil ricos no Brasil têm liberdades e direitos muito superiores aos pobres, né, do Brasil. E a maior parte dos pobres brasileiros, galera, são negros e pardos, que inclusive são 53% da nossa população. Né? Então eles são maioria e são, diante dos direitos civis, são considerados a minoria. Tá? A minoria são excludentes, eles são excluídos. Tá? Bom, pessoal, vou falar para vocês até onde nós vamos nessa aula, tá? Nós não vamos falar sobre tudo, tá? Eu vou dar uma aulinha rapidinha para vocês, vou falar sobre pós-abolição e imprensa negra, tá? E aí depois a gente vai falar sobre sociedades beneficentes, cultura e indígenas numa próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Pós-abolição, o que aconteceu, né? Quais são o que está acontecendo com os negros nesse momento? Vamos lá. Pessoal, no Brasil e no mundo, principalmente na sociedade europeia, imperava um discurso científico muito grande. E aí começou a surgir várias coisas. Tudo era ciência, tudo era ciência. Uma delas era o racismo científico. Tinha idiota, galera, tinha uma galera imbecil aí, que fazia ciência, acreditando ser ciência, que, olha isso, justificava a superioridade racial. É o que a gente chama de racismo científico. A gente vai ter Lombroso, a gente vai ter Spencer, a gente vai ter uns nomes aí, tá, que vão justificar a raça superior. Por conta dessas teorias, a gente vai ter um Estados Unidos extremamente violento contra negros, tá? Para quem gosta de série, assista Dr. Manhattan, né? Uma série da Amazon Prime, que vai discutir o ataque a uma cidade tosca, Tulsa, acho que é isso, nos Estados Unidos, onde a maior parte da população era negra, era considerada Wall Street negra, e é um ataque racista
35 quarteirões dessa cidade vão ser destruídos, tá? Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que teve um ataque aéreo, porque eles usaram aviões particulares para jogar bombas nesses estabelecimentos, nessa cidade. Então veja só, o racismo é muito grande nesse período, existem leis segregacionistas, pessoas tinham que sentar em bancos separados, subir escadas diferentes. Gente, escada, olha o nível da loucura. Escadas diferentes, escadas para brancos, escadas para negros, escolas, faculdades, né? É um segregacionismo muito grande. Temos a África do Sul, que vai passar por um problema gigantesco, né? Só vai ser resolvido em 94. E temos também, pessoal, o Brasil vivendo esse momento, né? Teorias racistas imperavam nesse momento. Então, o que é o racismo científico? O pensamento que defende a diferença biológica entre raças brancas e negras durante o século XIX. E aí a gente vai ter uma exclusão gigantesca do povo negro e pardo no Brasil por eles serem o que são, né? Porque eles acreditam que esses caras são inferiores. Não se esqueçam que tem essas teorias científicas de tipos de criminosos. Eles vão ser negros, cor da pele vai ser preta, quem que tem a cavidade craniana maior, então é mais inteligente, superior, evoluído. Estão usando muito a teoria de Darwin nesse período, tá, galera? Mas de forma totalmente errada, né? Espécies evoluem, espécies. Nós temos uma espécie, a espécie humana, não é? Negros e brancos fazem parte da mesma espécie, por isso que são extremamente burras essas teorias. Bom, durante esse século XIX a gente vai ter o Spencer, por exemplo, que vai abrir a cavidade craniana de brancos e negros e comparar o tamanho para dizer quem que é o melhor, tá? Então temos esses problemas aí. Consequências dessas teorias racistas, galera. Considerava os negros inferiores, uso da mão de obra imigrantes branca europeia. Então, italianos, espanhóis vão ser utilizados como mão de obra qualificada. O negro vai ser escolhido por último, vai ser uma mão de obra extremamente barata. Empobrecidos, eles não têm acesso a bens de consumo, alimentos, escolas e tudo mais que vem com acesso à economia. Negros e brancos não frequentavam a mesma escola. Então, olha aqui, manifestação da cultura negra era proibida, a capoeira foi proibida durante anos e anos e anos, décadas e décadas, só sendo permitida no governo do Vargas, galera. Olha isso, olha isso daqui. Temos os direitos civis, não é? O direito de ir e vir, se manifestar. Olha que todos eles sendo rompidos, né? Trabalho, um direito civil, né? É um direito social, mas ir trabalhar, né? Negros e brancos não frequentavam escola, direito de ter a escola, de manifestar a sua própria cultura, não é? Pessoal, para finalizar esse slide, temos aqui a imagem de Rosa Parks, uma representante do direito civil negro nos Estados Unidos. Ela foi presa por sentar num banco de ônibus. Vocês conseguem entender isso? Ela foi presa, tá? Condenada à prisão, afastamento social. Ela olha nessa frase, ela vai dizer: eu não estava cansada fisicamente, eu estava cansada de desistir da luta do direito negro, né? Rosa Parks, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Ela é uma grande representação que caiu no Enem, galera. Porque em maio de 68 foi comemorado os direitos civis nos Estados Unidos, né? A luta marca a luta do direito civil dos Estados Unidos, então teve data comemorativa. E Rosa Parks, ela caiu no Enem, né? Então muito importante, 2018, agora rapidinho. Pessoal, agora vamos falar sobre a imprensa negra, nosso último assunto nessa aula. Semana que vem falaremos sobre sociedades beneficentes, vamos falar sobre cultura e vamos falar sobre os indígenas, tá? Bom, ao falar sobre a imprensa negra, a gente precisa dizer que, veja só, os direitos civis, o direito de se manifestar, o negro não tinha na República Oligárquica o direito de se manifestar. Então, o que aconteceu? Quando o Estado é omisso em relação à sua população, existem
coisas paralelas. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1920, nas 2 primeiras décadas do século XIX, do século XX, desculpa, existia uma lei, a lei seca, a proibição de uso de álcool. O que aconteceu? Como o governo ele proibia e não tinha um comércio legítimo, o que aconteceu? Criou-se um comércio paralelo e aí começou o tráfico de bebida alcoólica nos Estados Unidos. E aí os grandes gangsters vão surgir nos Estados Unidos. No Brasil vai surgir a mesma coisa, tem coisa que vai ser ruim e coisa que vai ser boa. Uma delas é a imprensa negra, tá? Como a imprensa era branca, nós vamos ter uma construção, mesmo por pouco tempo, né, no século XIX, século XX, de uma imprensa para fazer algumas coisas a favor do povo negro, que era totalmente excluído da sociedade e esquecido por ela. O que essa imprensa negra procurava denunciar? Abusos policiais, violência, falta de valorização do trabalho do ser humano, marginalização, a exclusão social. E o que eles procuravam informar? Sobre política, sobre economia, sobre ações sociais, mas qual era o público? O público-alvo eram os negros e pardos, descendentes deles. Então, nós temos um grupo que é totalmente excluído e é gigantesco no Brasil, e que ele faz acontecer uma coisa para eles. Tá? Então, a imprensa negra tem a sua grande importância, apesar dela não ter durado muito. Tá? Ela funcionava de forma muito simples, porque não tinha, ninguém patrocinava ela, eram doações, poucas versões, era caro manter, e como as pessoas eram pobres, né, negros, pobres, e não tinha dinheiro para manter e comprar, era grátis, o jornal era distribuído gratuitamente. O que mais? Outra coisa, era pouco. Por quê? Por que era pouco a divulgação, esse jornal? Porque a grande parte da população negra era recém-escravo, ex-escravo, olha que loucura, e era analfabeta. Não se esqueçam que eu falei para vocês sobre isso, é muito importante. Em 1881 aconteceu uma PEC, uma proposta de intervenção constitucional, de uma emenda constitucional, onde o voto para analfabetos foi retirado da Constituição, que era permitida na Constituição de 1824. Então a gente vai ter uma população que vota branca, rica, ou mão de obra livre, ou livres, mas que poucos sabiam ler e escrever. Então, veja só, eles conseguem com essa lei, essa PEC de 1881, manter um grupo votante. E que grupo é? Eles mesmos, os ricos, os brancos, os fazendeiros, a elite brasileira. Tá? E excluir quem? Pobre e negro. Para eles era a mesma coisa, tá? Apesar de ser tratado com um racismo gigantesco. Então, quais são? Vamos fazer um resumo aí, galera. Qual é o resumo disso daí? Nós temos um racismo científico imperando nesse período, nós temos uma sociedade excluída dos direitos civis, tá? E que isso vai demorar tanto para se resolver que hoje a gente está resolvendo, né? Hoje a gente está tendo que resolver essas coisas, fazendo as pessoas acessarem a universidade pública, fazendo as pessoas acessarem a escola de melhor qualidade, que vamos ser francos, está muito longe de ser uma escola de inclusão, né? Muitas pessoas vão na escola, isso é realidade em Araxá, realidade em Uberaba, em todas as cidades do Brasil, onde pessoas estão indo para a escola para poder comer, né? Aqui em Uberaba aconteceu um caso esses dias que eu fui visitar uma escola, esses dias não, foi ano passado, em novembro, acho, fui visitar uma escola e aí um menino, ele estava chorando porque ele foi pego, olha isso, com comida na roupa. Ele tinha comida na roupa, né, dentro da escola, né, municipal aqui de Uberaba. Comida na roupa. E aí a coordenação brilhantemente entendeu que aquilo era fome. Que aquilo era fome. E que ele não estava zoando, ele não estava brincando, nada disso.
é que ele passava fome. Então, alimentaram ele, obviamente, né? A escola, o papel social da escola pública é impressionante, porque ela alimenta esse povo. E aí eu pergunto para vocês, galera, como? A reflexão para nós aqui. Como uma sociedade, um grupo social pobre, né, um grupo social consegue ascender intelectualmente em cargos políticos ou cargos de direção de empresa, ou receberem melhores salários, terem uma vida melhor, se passam fome, e passando fome não consegue estudar. Quem que consegue estudar com fome? Quem consegue estudar com dor de dente? Ninguém consegue estudar com dor de dente. Com doença não consegue estudar. Então, como nós queremos tornar o nosso país melhor se nós tratamos da nossa sociedade desse jeito, saca? E então, assim, deixa essa reflexão para nós aí, beleza? Inclusive, nesse período de pandemia, onde os direitos civis, os direitos sociais de algumas pessoas, inclusive, principalmente pobres, estão sendo violados porque nós não temos como nossa saúde pública, ela, apesar de ter muito leito, ter um espaço legal, o SUS fazer um trabalho bacana nisso tudo, tem que conseguir atender as pessoas, a falta é muito precário, né? É muito precário ainda. Então, galera, fixa a reflexão aí. Um abraço, nono ano. Nós continuamos semana que vem nossa próxima aula, ok? Abraço, beijo. Saudade de vocês, pessoal.